Vamos orar antes de darmos início? Mesmo assentado, vamos falar com o Pai. Paizinho, nós mais uma vez louvamos a Ti por tamanha graça e misericórdia derramada em nosso favor, Pai. Louvamos a Ti, Senhor, por esta reunião da Tua igreja, a reunião dos santos. Louvamos a Ti, ó Deus, porque não foi por obra humana, mas tão somente pela Tua graça que fomos alcançados, Pai. E nós louvamos a Ti, Senhor, porque é o Teu amor sendo derramado, Senhor. Agora eu lhe peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo mover do Teu Santo Espírito, que na simplicidade da Tua palavra, Senhor, o Senhor mais uma vez traga a porção profética que o Senhor tem para nós nesta noite. Muito obrigado, ó Pai, por cada alma, cada vida, Senhor, que, ó Deus, o Teu Santo Espírito tocou o coração e se dispôs a estar aqui nesta noite, prestando culto a Ti, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, que não seja em vão a nossa presença aqui nesta noite, Pai, mas que nós possamos sair daqui edificados pela Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amados, antes de nós entrarmos propriamente no assunto, eu queria fazer uma consideração, que é algo que Deus falou no meu coração. Eu tenho percebido que depois deste momento de pandemia, muitas comunidades ficaram com os bancos vazios. Isso é uma realidade, irmãos, eu diria, talvez no mundo inteiro. As igrejas, elas vinham cada dia mais tendo que ampliar os espaços, mas depois dessa pandemia houve uma evasão muito grande, e muitos que estavam conosco já não estão mais. Mas, amados, eu queria só fazer uma consideração aqui, com base na palavra de Deus. Eu queria que você abrisse bem rapidinho, nós vamos só ler 2 textos, não é o assunto dessa noite, é só uma consideração. Efésios 2:10 diz assim, a palavra de Deus diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Entenda uma coisa, meu irmão, nós fomos feitos em Cristo Jesus criaturas novas. Para quê? Fomos feitos, criados em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus, para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Então, amados, eu e você fomos criados para as boas obras. Agora, por que nós congregamos? Por que Deus permitiu esta reunião congregacional? Por que esse momento aqui, onde nós nos reunimos como igreja? Sabe por quê, irmãos? Abra lá em Hebreus, capítulo 10, o versículo 24 diz assim, Hebreus 10, 24, diz assim: consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos a quê, irmãos? Ao amor e as boas obras, ok? Você foi criado para o quê? Andar no quê? Nas boas obras, em Cristo Jesus. Então nós temos que estimular uns aos outros a quê, irmãos? Ao amor e as boas obras. E como é que nós estimulamos uns aos outros ao amor e as boas obras? O versículo 25 responde: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Sabe por que nós nos reunimos, irmãos? Esse modelo congregacional, sabe para quê? Para nós nos estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Sabe por quê, meu irmão?
Porque eu e você fomos chamados em Cristo Jesus para andarmos nas boas obras que Ele preparou para que andássemos. Então você não veio aqui por sua causa, você veio aqui por minha causa, por causa do teu irmão. Eu vim aqui não foi por minha causa, eu vim aqui para estimular você ao amor e às boas obras. Por isso, irmãos, a importância de nós não abandonarmos a reunião, mas estarmos sempre nos congregando, porque, amados, o congregar é uma forma que Deus permitiu para nós estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Por quê? Porque eu e você fomos chamados para andar nas boas obras. Amém, irmãos? Apenas uma consideração aqui, não é o assunto da noite, mas senti desejo de compartilhar isso com os irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 1, nós vamos no versículo 16 e 17, onde a palavra de Deus diz assim, João capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. É assim que está na sua Bíblia? Amém? Vou ler novamente o versículo 17. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você vai lá em Romanos capítulo 5, nós vamos ler o versículo 19 e o versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, o que aconteceu, irmãos? Superabundou a graça. Vou ler novamente o versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. O assunto nessa noite aqui é graça, irmãos. O que é graça? O que é graça? Eu confesso aos amados que eu já ouvi muitas mensagens a respeito do tema graça. Eu imagino que vocês aqui, o pastor Cláudio já deve ter pregado aqui nesses anos muito sobre a graça, não é, pastor? E vocês já ouviram muitas mensagens que falam a respeito da graça. Se eu fosse perguntar para você, o que é graça? O que é graça, Dudu? Eu sabia que ele ia responder isso. Eu até escrevi aqui. Se eu fosse perguntar para vocês, vocês iam dizer que graça é favor imerecido. Graça é Deus dando tudo a quem nada merece. Não é verdade? Isso é graça. Graça é favor imerecido. Agora, amados, se essa graça é um favor imerecido, e nós entendemos que a graça é um favor imerecido, é a manifestação do Senhor em nosso favor, eu pergunto aos irmãos, será que nós estamos vivendo realmente essa plenitude da graça? Será que nós estamos vivendo, amados, este favor imerecido, que tanto nós falamos o que é graça?
Será que estamos vivendo, irmãos? Olha, eu confesso aos amados que esse assunto eu compartilhei alguns dias com nossos amados ali em Campo Grande. E eu disse para eles o seguinte, que eu tenho orado ao Senhor, e eu tenho feito 2 pedidos ao Pai. Eu tenho falado, Senhor, eu lhe peço que o Senhor me revele 2 assuntos. Primeiro, eu gostaria de saber exatamente o que é graça. E eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, o que é viver na graça? Eu tenho falado com o Pai, Pai, o que é graça? O que é viver na graça? Eu confesso aos amados que eu ainda não tive do Senhor uma resposta na sua plenitude. Mas eu digo aos irmãos que todos os dias o Senhor tem dado uma porção diária a respeito da graça. É o maná diário que o Senhor mandava para o povo de Israel toda manhã, quando eles acordavam, né? Lembram disso? Lá no deserto, quando eles acordavam, então ali, antes do sol nascer, eles pegavam ali o maná. E Deus tem me dado essa porção diária a respeito da graça. E eu quero compartilhar um pouco para os irmãos dessa porção que Deus tem derramado a mim. Eu sei que se eu fosse chamar vocês aqui para falar um pouco a respeito da graça, todos nós aqui seríamos edificados, porque cada um de vocês, certamente, Deus tem se revelado, cada um de vocês, a respeito da graça, essa maravilhosa graça, essa graça que tanto nós cantamos aqui, graça, tão maravilhosa graça. Amados, eu tenho observado, a respeito do tema graça, e é algo que Deus tem falado ao meu coração, que existe coisas que impedem-nos de nós vivermos a plenitude da graça. Você sabia disso? O inimigo ele não quer que nós tomamos posse do que é realmente a graça na sua plenitude. E a gente observa que existem barreiras que nos impedem de tomarmos posse dessa plenitude da graça. E eu pergunto aos amados, que barreiras são essas? Quais são essas barreiras que nos impedem de nós vivermos a plenitude da graça? Deus colocou no meu coração pelo menos aqui 3 barreiras que têm impedido de nós vivermos a plenitude da graça. Que barreiras são essas? A primeira barreira, amados, é o desconhecimento a respeito da graça. É o desconhecimento. Nós achamos que conhecemos a respeito da graça, mas muitos cristãos não conhecem nada a respeito da graça, dentre os quais eu. Então essa é uma primeira barreira, o desconhecimento a respeito da graça. A segunda barreira que impede, irmãos, de nós vivermos a plenitude da graça, chama-se religião. A religião ou legalismo, isso é um problema sério para nós vivermos a plenitude da graça. E uma terceira barreira que nos impede de vivermos a plenitude da graça chama-se culpa. Culpa. Muitos não conseguem desfrutar da graça por causa da culpa. Então eu repito mais uma vez aqui, dentre as barreiras que Deus tem falado ao meu coração, pelo menos 3 dessas têm impedido de nós usufruirmos da plenitude da graça. Primeira, o desconhecimento do que é graça. Segundo, a religião. E o terceiro, a culpa. Então vamos caminhar em cima dessas três barreiras que têm nos impedido a vivermos a plenitude da graça. Primeiramente, vamos ao desconhecimento da graça. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em João 8,36, e muitos de vocês nem precisam abrir, porque já sabem de cor o que está escrito. O que diz João 8,36? Eu sei que vocês sabem de cor, mas vamos ler. A maioria aqui sabe de cor. Diz assim a palavra de Deus, João 8,36: Se, pois o Filho vos libertar, o que diz aí, irmãos? Vamos ler todos juntos?
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você concorda que se Cristo nos libertar, verdadeiramente nós somos livres? Você crê nisso, meu irmão? Você concorda no que está escrito aqui? Concorda. A maioria de vocês aqui concordam que se Cristo nos libertar, verdadeiramente nós somos livres. Agora eu pergunto para você, meu irmão, por que muitos cristãos, conhecendo a palavra de Deus que diz que Cristo vem nos libertar, por que muitos cristãos ainda vivem como se fossem escravos? Por quê? Sabe por quê, irmãos? Que muitos, conhecendo, crendo, ainda vivem como se fossem escravos. Sabe por quê? Porque a maioria dos cristãos desconhece verdadeiramente o que é graça, o que é ser livre. Muitos cristãos estão carregando um peso muito grande. Não sabe o que é ser livre. Eu vou citar um exemplo para vocês aqui do que é ser livre legalmente, mas por desconhecimento vive debaixo da escravidão. Vou citar um exemplo aqui. Alguém que é livre legalmente, vamos dizer, a lei o libertou, mas que por desconhecimento vive ainda debaixo da escravidão. Eu vou citar um exemplo para vocês. Eu li uma história muito interessante. Essa é uma história americana, do povo americano. Eu não sei se vocês sabem, mas em 1865, quem era o presidente dos Estados Unidos era Abraham Lincoln. Abraham Lincoln estava no segundo mandato, isso em 1865. Quem era Abraham Lincoln? Além de ser presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ele era um cristão. Abraham Lincoln era um homem que lia a Bíblia, ele era um homem temente a Deus, e há uma coisa que ardia no coração de Abraham Lincoln, que ele não aceitava, que no seu país, um país denominado cristão, ainda muitos ali viviam na escravatura. Os negros ainda eram escravos ali nos Estados Unidos, isto em 1865. Então o que Abraham Lincoln fez? Abraham Lincoln fez de tudo, ele lutou, ele fez de tudo para que o Congresso americano ali aprovasse a libertação da escravatura daqueles homens, aquelas mulheres, daquele seu povo ali, seus irmãos de pátria. Ele, como cristão, não aceitava isso. Mas sabe o que aconteceu com Abraham Lincoln? Por conta dessa luta, em abril de 1865 ele foi assassinado. Por conta dessa luta, Abraham Lincoln foi assassinado. Ele lutou, fez de tudo para que a escravatura fosse abolida legalmente dos Estados Unidos. 8 meses depois da sua morte, o sonho de Abraham Lincoln foi concretizado. O Congresso americano, em dezembro de 1865, o Congresso americano, ele proclamou oficialmente a abolição da escravatura no solo americano. E diz a história que a notícia correu nos Estados Unidos. Não existia internet, mas existia jornal. Então os jornais começaram a colocar, anunciando que havia sido abolido a escravidão nos Estados Unidos. E a história diz o seguinte, amados, que mesmo assim, mesmo aquela notícia tendo sido anunciada em quase em todo os Estados Unidos, muitos escravos ainda viviam sobre o domínio da escravidão. Aí você vai perguntar, mas por quê? Sabe por quê que muitos ainda viviam? Por quê, irmãos?
Qual é o primeiro empecilho para nós vivermos a plenitude da graça? O desconhecimento. Muitos não sabiam ler. Eles não sabiam ler. E olha aqui a declaração de um desses escravos. Olha bem, ele disse assim, foi escrito no livro: não sei nada sobre Abraham Lincoln, a não ser que dizem que ele nos libertou, e também não sei nada sobre isso. Amados, que tragédia. Um presidente foi assassinado, uma luta em vão, se é que foi em vão, porque muitos ainda estavam vivendo. Amados, que tragédia, porque a abolição ela foi proclamada, mas mesmo assim, muitos ainda viviam, sabe como? Como escravo. Por que eu estou citando essa história para os irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque essa é a história de muitos cristãos. Um Cristo foi posto numa cruz, sofreu, padeceu, morreu em nosso favor, foi humilhado, e a Bíblia diz que Ele nos libertou, ou não? Mas mesmo assim, amados, muitos cristãos ainda vivem com fardo, não conseguem desfrutar desta graça, irmãos. Nós acabamos de ler aí Romanos capítulo 5, o versículo 20, volta lá novamente, Romanos 5, 20, o que diz aí? Veio porém a lei, o que diz aí? Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, o que aconteceu, irmãos? Vocês estão muito fracos no falar, vamos soltar para fora. Tem um irmão que deu um aleluia aí, aleluia, aleluia. Sabe por que nós temos que dizer aleluia? Porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. Você não crê nisso, meu irmão? Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Isso aqui é como se a gente lesse aqui o seguinte: olha, o pecado é muito forte, mas a graça é muito mais forte, é muito maior, porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. Se pois o Filho vos libertar, guarde isso, meu irmão, você está livre. Você crê nisso? Você está livre. Sabe quem não queria que os escravos soubessem que estavam livres? Quem? Os seus senhores. Eles queriam que os escravos vivessem na ignorância. Sabe quem não quer que nós vivamos nessa graça, nessa liberdade? Aquele que um dia foi o nosso Senhor, mas que agora foi derrotado, irmãos. Irmãos, nós fomos livres em Cristo Jesus. Por que muitos não conseguem viver a plenitude da graça? Porque desconhecem e são oprimidos pelo inimigo, que fica dizendo: não, você não foi livre não. Você acorda de manhã preocupado se você vai pecar ou não. Você acorda de manhã se você vai carregar o culpa ou não. Amados, acorde de manhã não pensando no pecado, acorde de manhã glorificando a Deus pela graça. Sabe por quê? Porque onde o pecado abundou, a graça superabundou. O que diz lá em João 8,32? Você também sabe de cor, está aí bem pertinho. Diz assim, João 8,32: e conhecereis a verdade. Vamos ler todos juntos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Você crê nisso?
Você sabia que esse texto correto não é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Sabe qual que é a tradução correta aqui? Conhecereis a verdade e a verdade vos manterá liberto. Esse é o texto, a leitura correta. Conhecereis a verdade e a verdade vai te manter liberto. Muitos escravos americanos não estavam libertos. Sabe por quê? Porque não conheciam a verdade de que o Congresso americano tinha proclamado a libertação da escravatura. Mas você conhece muito bem que Jesus Cristo já nos libertou. Então, conhecereis a verdade e a verdade nos manterá libertos. Então, amados, eu vejo aqui como este sendo o primeiro empecilho para nós vivermos a plenitude da graça. Qual é o primeiro empecilho? O desconhecimento da graça, o desconhecimento de muitos que ainda estão em dúvida de que Cristo nos libertou. Viva como livre, meu irmão. Livre. Você foi liberto em Cristo Jesus. Então viva, tome posse disso. E você vai começar a caminhar nessa plenitude da graça. Amém? A segunda barreira, irmãos, que eu vejo aqui, que nos impede a vivermos essa plenitude da graça, chama-se religião. Aliás, esse livro aqui, eu comecei a dar uma folhada nele aqui, ele fala muito a respeito dessa questão da religião. O pastor Cláudio me presenteou aqui de graça, né? E eu tomei posse, é presente. Então, amados, a religião, ela tem sido um empecilho para nós vivermos a plenitude da graça. Sabe quantas religiões existem no mundo? Quem quer chutar aqui? Sabe quantas religiões existem no mundo? Existe mais de 3.500 religiões. Alguém disse que onde há um ser humano há religião. Eu acho interessante que o pastor Glenn, ele diz assim, que a religião oprime, mas o evangelho liberta. E é verdade, irmãos. A religião, ela é um peso. E a impressão que eu tenho, irmão, sabe o que é? É que cada dia nós cristãos estamos cada vez mais religiosos e estamos cada dia mais perdendo a essência do evangelho da graça. Parece que cada dia mais nós estamos querendo criar um modelo religioso. E amados, a religião, ela tem sido um grande empecilho para nós usufruirmos da plenitude da graça. Qual é a sua religião, Ademir? Qual é a sua religião, irmão Edson? A gente vai falar, bom, minha religião, aí tem aquele, eu sou da A, da B, da C, da D. Amados, você não foi alcançado por religião, você foi alcançado pelo evangelho da graça. Abra em João capítulo 10, olha o que diz o versículo 10, João 10, diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim, o que diz a palavra de Deus? Para que tenham vida e tenham com abundância. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem é este ladrão aqui que vem para roubar, matar e destruir? Quem é? Diabo? É o diabo? Você tem certeza disso? Você tem certeza que esse ladrão que vem para roubar, matar e destruir é o diabo? Pois eu vou te informar que não é o diabo. Não é. Você vai falar, mas irmão César, eu aprendi. Pois é, eu também aprendi todos esses anos que esse ladrão aqui, que vem roubar e matar e destruir é o diabo. Não é. Sabe por quê? A resposta está no versículo 8. Olha o que Jesus disse: todos quantos vieram antes de mim
são o quê? Ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Quem é que veio antes de Jesus Cristo? Quem é que veio antes de Jesus Cristo? Sabe quem veio antes de Jesus Cristo, amados? Ao povo de Israel, são os ladrões e os salteadores. Quem são os ladrões e os salteadores? São os religiosos, são os profetas falsos, são aqueles que estão apegados à religião, são esses que vieram antes, que Jesus falou, todos esses que vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, e o ladrão vem para quê? Para roubar, matar e destruir. Esses que vieram antes, amado, eles vieram para colocar um fardo, um peso sobre as nossas vidas. E não pense que hoje ainda não tem muitos ladrões. São os ladrões da graça, são aqueles que querem colocar o peso da religião sobre o seu ombro. Sabe por que você dá dízimo e oferta? Por que você acha que você dá dízimo e oferta? Sabe por quê? Não é por causa da lei, é por causa do quê? Da graça, meu irmão. Ninguém está te obrigando a trazer dízimo e oferta aqui não. Você não é obrigado a trazer dízimo e oferta aqui não. Sabe por quê? Porque o dia que o Senhor o alcançou, você entendeu que tudo pertence a Ele, a sua vida e tudo. Então quando você vem dizimar e ofertar, não é por lei, é por graça. Agora o religioso fala, não, você tem que dar 10%. Se você não der 10%, amados, não é 10%, é 100%, é a nossa vida, irmãos, é tudo, é tudo. Agora, amados, os religiosos vêm trazer um peso. Olha o que Jesus disse em Mateus 23, abra aí, Mateus 23, versículo 4, diz assim, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, eles porém, nem com o dedo, querem movê-lo. Olha o que a religião faz. A religião, sabe o que ela faz? Ela coloca um peso sobre o ombro. Sabe por que muitas pessoas não estão vindo mais congregar na igreja após a pandemia? Sabe por quê, pastor? Porque estavam vivendo uma religião e não o evangelho da graça. Sabe por quê? Porque muitos, eu vou contar um negócio para vocês aqui, que isso aqui é segredo, tá? É segredo, não falo para ninguém não, mas vou contar agora, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês, sabe aonde que está o coronavírus? Aqui na igreja. No supermercado não está, na escola não está, no trabalho não está, mas aqui na igreja, aí está. Mas fique com vocês só esse assunto, tá? Brincadeira, né? É verdade, mas você sabe o que é isso, irmãos? Às vezes eu converso com alguns amados, eles falam, não, mas eu não posso ir lá, sabe por quê? Eu fui visitar um amado, só vou abrir um parênteses aqui, eu fui visitar um amado e ele falou assim, não, mas eu não quero ir na igreja porque eu não quero contaminar os outros. Eu falei, tá, beleza, fica tranquilo, entendeu? Eu não quero ir lá contaminar os outros, mas ele está trabalhando e certamente está contaminando os do trabalho. Amados, isso é religião, irmãos. Você vem congregar aqui, não é porque o pastor Cláudio chega aqui e fala, vocês precisam vir aqui, hein? Domingo que vem eu vou pregar aqui sobre para onde irá a tua alma, e vocês vão ficar com medo tremendo, hein? Venham aqui. Brincadeira, né, pastor? Não é isso, irmãos. Você vai vir aqui, sabe por quê? Por graça. Por graça. Ninguém é dono de ninguém, irmãos. Ninguém aqui é dono de ninguém. O único dono nosso é o Senhor Jesus Cristo.
Ele é o nosso Senhor, é Ele quem move pelo agir do Espírito Santo o teu coração a estar aqui e dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas não é por força, irmãos. Agora a religião coloca peso. Olha o que diz o versículo 15: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Que palavra pesada que o Senhor Jesus colocou aqui, né? Ai de vós. Então o ladrão aqui, irmãos, que a palavra de Deus está dizendo que vem para roubar, matar e destruir, não é o diabo usa esses religiosos, esses falsos profetas, que querem, sabe o que? Destruir o evangelho da graça. Por isso que muitos não conseguem viver na plenitude da graça. Eu falei lá na igreja em Campo Grande, eu falei assim: olha, não vou cobrar ninguém mais para vir na igreja. Sabe por quê? Porque estava ficando pesado, porque eu estava vivendo uma religião, eu estava começando a ficar cansado, com a cara fechada, estava ficando doente. Eu estava lendo esse livro aqui, dando uma folhada aqui, rapaz, foi um tapa na cara, porque o pastor Glenn escrevendo aqui, ele falou assim: olha, o religioso ele é carrancudo. É verdade, a gente começou, eu estava sendo chamado lá na igreja de, ó, lá vem o chato. É o chato que fica cobrando, que você tem que vir na igreja, e aquilo ali estava me matando. Um dia eu estava lá na casa do pastor Ani, conversando com ele, estava na mesa depois do almoço, estava conversando ele, a Leni, a Késia, e eu comecei a colocar para fora, né, estava fazendo ali uma catarse, né, colocando para fora ali, e alguém falou assim: tira a mão, César, tira a mão. Eu falei: sabe de uma coisa? Não vou mais ficar cobrando as pessoas. Ah, você tem que vir, você tem que vir. Sabe o que o Espírito tocou no meu coração? Falou: ore, só ore. Começa a falar com o Senhor. O Senhor vai mover aqueles que vão estar na reunião dos santos. Para, isso é religião, você está ficando cansado. Amados, João 10,10 diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham, sabe o que? Vida. Sabe o que é isso? Eu vim para que tenham graça, e graça em abundância. Sabe o que a religião prega, irmãos? A religião prega desempenho. A religião, ela prega, sabe o que? O eu faço. Eu até escrevi aqui: ativismo, desempenho, pela nossa força, e não pelo mover do Espírito Santo de Deus. Então você quer levar na força do seu braço, e sabe o que acontece? Quando você não consegue ver resultado, você fica frustrado. Sabe quando você prepara aquela reunião na sua força? Eu estava comentando, deixa eu tomar uma água aqui, que eu me engasguei um pouquinho aqui, depois vocês cortam aqui, tá? Mas, eu estava conversando com a Leni, eu falei assim: nós fizemos tantos planejamentos lá em Campo Grande para a igreja, mas tantos. Sabe quando a gente se reunia, falava assim: agora nós vamos fazer um planejamento, tudo certinho, bonitinho. Falei: sabe por que nunca deu certo os planejamentos que nós fizemos? Sabe por quê? Porque eu quis fazer no modelo que eu aplico lá no meu trabalho. Eu quis pegar um modelo comercial e tentar trazer dentro da igreja. Amados, não funciona, não é assim. Esse modelo que muitas vezes a gente quer pegar do mundo e querer colocar aqui não funciona. Sabe por quê? Porque as coisas do Senhor são espirituais. As pessoas não entendem, o homem carnal, ele não consegue entender as coisas espirituais. Nós precisamos estar, sabe o quê? Diante do Senhor, e ó Espírito Santo, aonde você quer que eu vá, Senhor? Onde tu queres que eu vá, ó Espírito Santo de Deus? Ali estarei. Mas é o Espírito Santo que tem que mover o nosso coração, nos dar a direção. Mas quando a gente começa a querer fazer na nossa força, cansa. Eu tenho um testemunho aqui de um irmão, ele diz assim: parece que quanto mais eu me esforço, mais eu caio. Quanto fico exausto, eu desisto de tentar. E realmente eu me sinto condenado. Parece uma espécie de círculo vicioso. Cansa, irmãos.
Infelizmente, isso tem sido uma realidade de muitos cristãos. É por isso que muitos estão cansados. Muitos estão cansados. O que diz Gálatas 5:1? Rapidinho, porque meu tempo aqui já está voando aqui, né? O que diz aí Gálatas 5:1? Diz assim, Gálatas 5:1, amém? Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Olha o que a palavra de Deus está dizendo: estai, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos manterá libertos. O que é liberdade, irmãos? Você sabe o que é liberdade? O que é liberdade? Liberdade, irmãos, guarde bem isso, é nós vivermos como filhos e não como escravos. Isso é liberdade. Agora, você sabe qual é a diferença entre um filho e um escravo? Eu vou ler para você aqui pelo menos duas diferenças. O escravo, ele é aceito e valorizado baseado naquilo que ele faz. O filho é baseado naquilo que ele é. Vou repetir. O escravo, ele é aceito e valorizado baseado naquilo que ele faz. O filho não, é baseado naquilo que ele é. Ele é. O escravo, ele é aceito, ou o servo, ele é aceito por causa da sua habilidade. O filho não. O filho é aceito por causa do relacionamento. Não é por habilidade, é por causa de relacionamento. Abra em Gálatas 4, o versículo 4 diz assim: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebamos a adoção do quê? Filhos. Você é filho de Deus? Você crê que você é filho de Deus? Crê, irmãos? Ou você ainda está vivendo debaixo do domínio da escravatura? O versículo 6 diz assim: porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, papaizinho, Abba Pai. Amados, há uma tradução na Bíblia judaica que diz assim: vocês não são mais escravos, vocês são filhos. Quer viver a plenitude da graça? Quer? Então, amados, viva o Evangelho e deixe de lado a religião, deixe de lado o desempenho. Como diz o pastor Glênio, mais uma vez fala, o Evangelho oprime, perdão, a religião oprime, o Evangelho liberta. Liberta ou não liberta? Ei, amados, como é bom viver na plenitude da graça. E por fim, irmãos, uma outra coisa que impede de nós vivermos a plenitude da graça chama-se culpa. Eu disse para os irmãos que são 3 coisas que Deus tem colocado no meu coração. Primeiro é o desconhecimento do que é ser livre, do que é graça. Segundo é a religião. Mas um terceiro empecilho que nós temos é a culpa. Quem aqui nunca sentiu o peso da culpa? Quem aqui nunca levou o peso da culpa? Amados, quantas pessoas estão vivendo debaixo de culpa? Eu estava compartilhando esse assunto em Campo Grande, e eu olhei para as pessoas que estavam ali ouvindo a palavra, e eu percebi que tinha uma jovem lá que ela meio que tipo balançou assim a cabeça, e eu vi que ela realmente pensou.
ela pensou muito, porque ela fez uma coisa que desagradou muito o Senhor, e a impressão que eu tive que ainda ela não se perdoou. E eu vou dizer uma coisa para vocês, amados. Sabe quem é que mais deseja que nós vivamos debaixo de sentimento de culpa, de condenação? Sabe quem mais deseja isso? Satanás. A palavra de Deus nos fala em Apocalipse 12:10. Abra lá, vamos ler, é bom conferir. Apocalipse 12, 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora chegada está a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava quando? De dia e de noite. Mas olha que precioso o versículo 11: E eles o venceram. Como, irmãos? Pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Aleluia. Amados, o inimigo ele quer nos colocar peso, culpa, mas a palavra de Deus diz que nós somos vencedores pelo sangue do Cordeiro. Amados, quantas pessoas estão vivendo debaixo de culpa? E eu digo para você que esse assunto de culpa, esse sentimento de culpa, ele é talvez um dos maiores empecilhos para nós vivermos a plenitude da graça. Eu estava lendo um assunto e diz o seguinte, que um médico americano, um médico psiquiátrico de um hospital nos Estados Unidos, ele disse o seguinte: metade dos meus pacientes internados neste hospital poderiam ir embora para casa se soubesse que estão perdoados. Eu vou dizer uma coisa para vocês: o que tem de crente carregando o peso da culpa é um monte. Eu quero dizer para você, meu irmão, o teu passado ficou lá atrás. Tudo aquilo que nós trouxemos, amados, foi depositado na presença do Senhor. E lá na cruz, amados, a palavra de Deus diz que Ele carregou sobre si o quê? Todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Amados, nós temos que viver, amados, uma vida de libertos em Cristo Jesus. Não deixe que a culpa venha deixar que você tome posse dessa plenitude da graça. O que diz Romanos capítulo 8, versículo 1? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você agora não está mais vivendo sob o domínio da carne, porque em você agora habita o Espírito Santo. Então, se em você, meu irmão, agora há a habitação do Espírito Santo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O inimigo vai te acusar, o inimigo vai ficar colocando peso sobre sua vida, mas amados, fomos libertos em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Joga fora, lance fora essa culpa, lance fora esse fardo. Cristo Jesus já nos libertou. Amados, você crê que você é filho? Amém. Você
Você lembra da parábola do filho pródigo? Lembra? Ele saiu e foi. Depois de tudo aquilo que você já sabe que ele fez, ele viu que a situação estava complicada. Então ele parou, pegou uma caneta, um papel e falou: agora eu vou fazer o meu discurso, porque não dá mais para ficar desse jeito. E o meu discurso vai ser o seguinte: eu vou chegar para o meu pai e vou dizer: pai, eu não sou digno de ser chamado mais teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Por favor, não está escrito na Bíblia assim, tá? Eu só estou aqui, senão depois alguém vai falar: se o irmão César disse. Mas é mais ou menos isso. Ele pegou e fez um discurso e falou: eu vou chegar lá no meu pai e vou dizer, vou chegar com o discurso da culpa. E a Bíblia fala que quando ele ia chegando na casa, quem que avistou ele de longe? Papai. Então o pai foi ao encontro dele, e ele chegou para o pai dele e falou assim: pai, um minutinho, por favor, dá licença, eu vou pegar o meu discurso aqui. Pai, eu quero dizer para o senhor, papapá, papapá. Foi isso que ele fez? Não, amados. E o pai chegou para ele e falou assim: para aí, não é bem assim não. Você sai daqui, leva uma parte da herança, faz toda essa lambança lá fora e chega aqui e acha que você vai estar numa boa? Negativo. Foi assim que o pai fez? Não, não foi assim. Você é filho, você não tem culpa. Agora aparece a religião lá no meio e fala: opa, quem que é esse aí? Esse teu filho. Lembram quem que falou isso? Quem que falou? O irmão. Esse teu filho, não é esse meu irmão, esse teu filho. Olha a religião cobrando. Agora o senhor vem, faz festa, faz tudo isso. Para mim o senhor nunca fez nada. E é interessante, amados, que a religião está tão próxima do evangelho, mas não é o evangelho. Quem matou Caim? Um irmão. Perdão, quem matou Abel? Ah, tá, eu achei que vocês estavam aqui. Quem matou Abel? Caim matou o irmão. Quem foi que vendeu José para o Egito? Quem? Os irmãos? Quem é que ficou com inveja tremenda de Davi? Lembram? Você veio aqui, lembram? Quem foi? Os irmãos. Quem é que reprimiu aqui o chamado filho pródigo? O irmão. Você já viu como que a religião está coladinha ali com o evangelho? Sempre querendo, né? Sempre querendo ali tomar a graça. Você já observou que os religiosos estão de plantão, pronto para apontar o dedo e te condenar, pronto para te tirar da plenitude da graça. Pode observar, a religião está sempre ali, querendo tirar você da plenitude da graça. O filho pródigo chega e recebe, sabe o que? Todo o perdão de um pai gracioso, que veio, abraçou. E aí, o que o pai fez? Festa. É anel. Escravo não tinha sapato, não tinha sandália, mas ele não era escravo, ele era filho. Então o filho merece o quê? Sandália. E o mais precioso, nós precisamos fazer, sabe o quê? Manifestar aqui a graça. Então faz o seguinte: mate o cordeiro e vamos fazer uma festa aqui. Sabe por quê?
porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. Entenda isso, meus irmãos. Entenda isso. É só pela graça que nós somos libertos da religião, da culpa e desse desconhecimento de que fomos livres em Cristo Jesus. Viva, meu irmão, a plenitude da graça. Viva essa plenitude, porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém, irmãos? Então vamos orar, vamos ficar em pé. Pai Santo, nós mais uma vez somos gratos a Ti, porque é a Tua graça, é somente pela Tua graça que estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Ó Pai, obrigado, ó Pai, porque fomos libertos pelo nosso amado Jesus Cristo. Ó Pai, louvado seja o Teu nome, Pai. Muito obrigado, Pai. Eu oro em nome de Jesus.